Shalom, querido, a paz do Senhor. Mais uma vez nós temos uma exposição bíblica e dessa vez nós iremos falar no livro de Mateus, no seu capítulo 10, no seu versículo 16. Nosso tema de hoje é bem diferente. Nós vamos falar Jesus discipulando. Queridos, como eu disse aqui, já falei o nosso texto base. Vamos falar sobre algo diferenciado que eu tenho certeza que você não deve ter prestado atenção ou não deve ter olhado com esses olhos. Mas eu te peço agora que você tenha toda a atenção possível, veja o vídeo até o final para que você possa entender essa exposição de hoje. E antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir aqui a todos, aqueles que é a primeira vez que visita ou aquela pessoa que já é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe nas suas redes sociais, fale com seu amigo, com seu vizinho, com aquela pessoa que você mais gosta. Indique o Frutificai Oficial, com certeza irá ajudar muito o canal a poder expandir a palavra de Deus em todos os lares deste mundo. Falando isso, então vamos à palavra de Deus. Ela diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Esse é o Frutificai Oficial, começando agora. Eu gostaria de começar aqui falando com vocês que é maravilhoso ver como a palavra em Mateus, no seu capítulo 10, ele vai nos falar exatamente o momento em que Cristo está reunindo aquelas pessoas dos quais ele escolheu. Ele faz uma escolha dentre daqueles que realmente seriam os primeiros a serem enviados e eles os chama. E nessa chamada ele separa esses 12 para poder ter uma conversa. E nessa conversa a Bíblia vai dizer que ele dá a eles poder para expulsar demônios, curar enfermos, e assim ele vai começando a falar o que vai acontecer, o poder que ele está dando a esses 12, o poder que ele está investindo nesses 12. Olha só que coisa maravilhosa, eles começam a ter o conhecimento do que de fato eles vão fazer. E a Bíblia começa no seu capítulo 10 exatamente com essa narrativa, em que Cristo, ele começa então chamando os 12. Bom, e aí a Bíblia mesmo ela vai dando a narrativa de quem eram esses 12, os escolhidos daqueles dos quais Cristo viu que seriam os comissionados, os primeiros. Jesus pegou esses 12, conversou com os 12, chamou-lhes. Ele mesmo deu-lhes o poder para que eles pudessem curar, expulsar demônios, mas ele começa agora com uma narrativa diferente. Ele começa dizendo: ide ante as ovelhas perdidas de Israel. E ele começa falando para que eles não venham a ir a um determinado caminho e nem entrar na cidade de Samaria. Bom, você começa a ver que Jesus vai dar instruções específicas a eles, totalmente específicas, dos quais eles vão começando a entender, mas ele continua dizendo que a missão deles era curar as pessoas que estivessem enfermas, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. E uma coisa muito importante, que é, uma vez que de graça eles receberam essa bênção, eles deveriam também fazer de forma gratuita. Ele diz então que não venham a possuir ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas. E ele vai falando, e no final ele fala: digno é o operário do seu alimento.
Queridos, são instruções específicas daqueles que vão ser comissionados. São instruções daqueles que realmente vão chegar para fazer uma obra. Não é chegar somente e falar, olha, você vai fazer uma obra maravilhosa e dizer que o reino de Deus está próximo. E você vai pelo caminho. Não, Jesus ele falava exatamente até onde você não deveria ir, qual era a obra que você deveria executar, o que você não deveria ficar levando ou até mesmo buscando ou trazendo a si. Ele ainda fala sobre cidades das quais aquelas casas que aceitam o evangelho e aquelas que não aceitam. Então são muitas palavras específicas. O nosso texto aqui de hoje, nós vamos falar exatamente porque, primeiro momento, Jesus discipulando, você vê que ele primeiro investe, ele vai ali e reveste aqueles 12 com graça e poder para que eles possam fazer as obras dos quais Jesus está aqui discriminando. Em segundo momento, você vê Jesus aqui falando especificamente como eles deveriam fazer, em qual caminho trilhar e assim por diante. Mas ele agora, nós vamos entrar num momento que depois que ele reúne, depois que ele fala o que eles deveriam, como deveriam fazer, e ele vai agora dar uma instrução que será determinante. Ele vai falar, e vos envio, eis que vos envio, como ovelha no meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Agora ele está dizendo que ele está enviando. Ele está dizendo assim, olha, a minha forma de enviar, eu quero deixar muito claro que vocês estarão indo como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, Jesus está deixando bem claro o perigo dos quais eles estariam assim passando por estarem fazendo esta obra tão excelente. E ele pede, ele requer que eles possuam características específicas. Ele fala primeiro, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Ele diz duas características assim, não precisa ficar falando sobre a serpente e aí fazer alusão de como a serpente age e tal. Ele é muito claro, sede prudentes, ou seja, você sabe que você vai estar num terreno perigoso, você vai estar diante de pessoas que não estarão se agradando de repentemente da sua novidade, de você trazer um reino. Então, seja prudente, seja cauteloso, uma vez que você estará indo de encontro ao perigo. Você não estará fugindo, você estará indo. Então, ele está enviando uma ovelha que vai a um lugar perigoso. Não tem como você ir para a direita e sair do perigo. Você tem que ir ao perigo, porque faz parte dessa comissão. Então, ele pede, seja prudente, porque vai ter perigo, mas você deve ser prudente e simples. O que seria essa segunda característica, caso venha a ser também vinculada à pomba? Seria no caso de você ser sem malícia, sem maldade. Uma vez que você vai estar em terreno perigoso, em terreno, vamos dizer, nocivo, você não deveria, de repente, recebendo o mal, você retribuir também com maldade. Você, de repente, retribuir com coisas que não caracterizariam você como uma pessoa comissionada, como uma pessoa que realmente representa o reino. Mas isso, por que Jesus está falando exatamente esse versículo 16 dessa forma? Exatamente porque, como eu sempre digo, o contexto ele vai falar por nós. Jesus ele faz tudo isso, ele começa a trazer todos a conversar, e eu já quero de primeiro momento, primeiro instante eu já quero falar para os amados, que Jesus ele não se importava em relação àqueles que não se sentiriam capazes ou de repente não gostariam de estar fazendo essa obra. Jesus não os impediria de ir.
a porta aqui, no caso, em que o mestre estaria comissionando, ela é estreita. É realmente para aquele que deseja fazer a obra de Deus em nome dele. Para aqueles que não desejam, não acham que aquilo ali é para ele, ali seria ao contrário, a porta seria larga exatamente para ele. Depois do versículo 16, ele começa a praticamente descrever não somente o futuro dos discípulos, mas também o futuro de todo aquele que serve ao Senhor e se sente e é comissionado a fazer a boa obra e declarar que o reino de Deus é próximo. Algo interessante, como por exemplo, ele diz que eles seriam conduzidos, e essa forma de conduzir não seria uma forma que ele estaria indo da sua própria vontade, ele seria praticamente induzido, compelido a estar à presença de autoridades, governantes, reis, para servir de testemunhos. Mas eu acho interessante que ele já vem dizendo que eles não se preocupassem com o que eles iriam falar, porque o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Ele ainda fala muitas outras coisas. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai a filho, e os filhos se levantarão contra os pais. Coisas futuras que hoje, no mundo de hoje, acontece. E aí, ele diz uma coisa que é clara, queridos, que seriam odiados, que seriam perseguidos, difamados, por motivo do seu nome. Queridos, por que Jesus vem então já dando essa explicação de sedes prudentes e simples? Exatamente porque o que viria depois seriam desafiadores para aqueles que estariam praticando e realmente fazendo a obra. Você sendo perseguido, e nós podemos aqui afirmar, naquele momento já tinha João Batista, já estava preso, o mestre seria entregue futuramente, e muitos outros seriam perseguidos e mortos. Logo após a morte do mestre, haveria uma sequência de todos esses acontecimentos realmente de fato ocorrerem. E hoje, muitos chegam e veem ao Evangelho, chegam perto e aceitam o mestre. E é maravilhoso isso, mas o que eu vejo a primeiro instante é que muitos se enganam em pensar de que a sua vida, a partir daquele momento em que aceitei ao Senhor Jesus, eu serei livre de perseguição, serei livre de pessoas que venham a não gostar de mim, de repente até me odiar, ou até mesmo de pessoas que vão falar mal de você. Queridos, nós não estamos praticamente imunes a nada disso, muito pelo contrário. Quando vos perseguirem, e aí ele começa a dizer sobre toda a perseguição que poderia acontecer, fugir para de outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, queridos, aqui tem muita instrução do mestre em relação aos seus discípulos, em relação àquilo que eles deveriam praticar. Um discipulado completo, um discipulado que não se preocupa em realmente estar somente falando assim, olha, somente coisa boa estará acontecendo. Ide, porque eis que vos envio. Essa comissão, ela não é para você se importar, porque de repente você está agora, o dia está muito calor, ou então está chovendo, ou então está frio. Essa obra não é para se importar, porque aquela pessoa não aceitou de bom grado a palavra de Deus, ela a rejeitou. Ou então por outras pessoas que maldisseram aquilo que você estava tentando trazer de bom. Queridos, essa obra é para você fazer o bem, ser prudente, porque você estará em terreno perigoso. Muitas das vezes, quantos aqui nós podemos dizer
que até pessoas, aqui o mestre fala até inclusive que poderiam ser chamados de Beelzebul. E nós sabemos, nós temos o contexto de que lá na frente, quando Jesus ele fez uma cura, do que o chamaram. Então, queridos, estar nessa obra, ser discipulado pelo mestre, não é um discipulado de somente pensar, eu vou ali para fazer milagres, para ter realmente pessoas que reconheçam que eu sou um servo, uma serva do Senhor. Não, querido. Na verdade, você vai ali somente para ser o porta-voz, a sua palavra, a palavra ali que você vai estar falando é a de Deus. Você somente é o instrumento, você somente vai ser aquela pessoa que estará à sombra do Evangelho. O Evangelho estará sendo proclamado. Agora, de uma coisa você tem que estar certo. O que vai trazer, a partir do momento que você aceita realmente fazer e ser enviado pelo Senhor, você tem que entender que você vai estar no meio de pessoas, de lobos, de circunstâncias que muitas das vezes podem trazer, sim, perigo. Quantos missionários realmente não chegam em lugares que são proibidos falar do Evangelho, terminantemente proibidos, e terminam mortos. Mas, meu Deus, fazendo a obra e sendo mortos. Sim, queridos, por amor ao nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Será que você estaria preparado e pronto para ser comissionado e ser enviado, sem se preocupar em ser difamado, perseguido, odiado, de ser chamado de algo que você não gosta? Você está preparado, querido? Então, se esse vídeo está trazendo luz para o seu entendimento, abra os seus olhos. Porque se você se sente uma pessoa comissionada e você vem fazendo tudo certo, vem proclamando a palavra e nada acontece, de repente é hora de revisar. Porque a todos aqueles que de fato falam sem reservas sobre o reino dos céus, sempre está em terreno perigoso, sempre está pisando em terra minada. Então é preciso sim ter essas duas características de que o mestre já vinha explicando e que foi praticamente objeto do seu discipulado intensivo com os seus discípulos e que hoje serve para mim e para você. Ser prudente, ser simples e também não se importar em acumular o ouro, nem o cobre e nem ao menos fazer nada que entristeça ao Deus Todo-Poderoso. Que esse estudo possa estar trazendo a você um novo vigor. Se você já veio nessa caminhada e já pisou em tantos espinhos, por causa dessa terra perigosa que você pisou, por ser enviado, esse vídeo também é para você, para te trazer o refrigério e dizer: você está no caminho certo. Não desanime, não fique desanimado, mas que o Senhor te renove, para que você continue nessa caminhada firme, abundante, constante, porque com certeza, ainda que esteja diante de governantes, diante de pessoas em perigo, a Bíblia diz que o Espírito do Pai falará através de ti. Que a paz do Senhor esteja contigo, que o Senhor continue lhe dando força, continue renovando a graça dele na sua vida. Abençoe teu ministério, teu chamado. Aqueles que estão longe, que nem Jonas, aqueles que receberam a mensagem e estão meio que escapando, a você também. Venha porque o Mestre envia, mas vai enviar revestido de poder. E a todos aqueles que amam o Evangelho de Cristo Jesus. Se inscreva nesse canal, fale para todos aqueles que você ama e que
Mestre, o Todo-Poderoso, o Eterno, venha a lhe abençoar em nome de Jesus. Shalom.